Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que estão com problemas para gerar o código de acesso ao ECAC, vocês precisam assistir esse vídeo. Aqui nós temos a questão de algumas dúvidas que chegaram para mim, alguns questionamentos, e eu vou tentar explicar algumas situações, alguns pontos que eu acredito que sejam importantes para que vocês consigam gerar o código de acesso ao ECAC, que é a Receita Federal Online, para acessar, obter informações do seu CPF, ok? Aqui nós temos uma das telas para geração do código de acesso, onde nós temos que informar nosso CPF, data de nascimento e os caracteres, ok? Então, aqui eu estou utilizando o Google Chrome, ok? Para mim não gerou problema nenhum, eu consegui digitar as informações sem problema nenhum, mas uma dúvida que chegou para mim foi que quando as pessoas tentam acessar digitar as informações, elas não conseguem. Então, aqui nós temos um questionamento, uma situação. O que fazer caso não consiga digitar as informações nos campos? Por exemplo, aqui nós temos a data de nascimento, certo? Eu utilizo o Google Chrome, mas como eu já mencionei, eu sempre oriento a quem solicita essa informação que troque de navegador, baixe outro navegador, porque temos vários navegadores disponíveis, então baixe outro navegador e tente acessar pelo navegador, ok? Por esse novo navegador. Eu não sei informar para vocês se o problema seria no site da Receita Federal, se o problema seria o teu navegador que está com alguma configuração que bloqueia, ou se o problema é o computador. Então, primeira coisa que nós devemos fazer é trocar de navegador. Segunda coisa é utilizar um outro computador, ok? E em últimos casos, até mesmo tentar pelo celular. Eu não utilizo essa opção celular, pois dificulta muito para digitar as informações e é mais prático pelo computador, certo? Então, essa seria a orientação caso vocês tenham algum tipo de problema relacionado a esse também. Aqui nós temos uma outra tela para acessarmos ali, para gerarmos o código de acesso, e aqui o campo que mais gera problema é o campo aqui do número do recibo do imposto de renda, ok? Então aqui nós temos que sempre informar, caso você já vem declarando as declarações ali do seu imposto de renda anualmente, provavelmente você vai ter dos últimos 2 anos os recibos para informar, ok? Então aqui, por exemplo, em 2019, quando eu gerei esse código de acesso, eu informei já o recibo de 2019 e informei o recibo de 2018, ok? Mas nós temos que informar somente 10 dígitos do recibo do imposto de renda, sendo que o recibo em si ele tem 12 dígitos, ok? Então essa é uma dúvida que muita gente questiona, né? Porque lá no campo anterior aqui, nós não conseguimos digitar 12 dígitos, e sim somente nós conseguimos digitar 10. Então fica sempre sobrando 2 dígitos do recibo, sem que nós consigamos fazer a digitação desses dígitos, ok? O sistema solicita somente o recibo do último ano, do penúltimo ano ou os 2 últimos recibos, ok? Então, por exemplo, agora em 2020, né, foi a primeira declaração que eu transmiti do meu CPF.
Então, nesse caso, caso você tente gerar um código de acesso, ele vai pedir somente o recibo do último ano, ok? Caso você já tenha transmitido declaração referente a 2019, que é transmitida em 2020, 2018, que é transmitida em 2019, nesse caso, ok? Ele vai solicitar os 2 últimos recibos, certo? E se por acaso eu transmitir a declaração só em 2019 referente a 2018, é para o sistema solicitar somente o penúltimo recibo, ok? Do penúltimo ano, no caso, né? Então aqui nós temos aqui um exemplo, fazendo acesso agora em 2020, ele vai solicitar os recibos de 2020 e 2019, tá? Então é praticamente o exemplo que eu citei agora há pouco. Então, quando que ele vai pedir os últimos 2 recibos? Quando eu transmitir, por exemplo, agora em 2019, 2020. Quando eu transmitir a declaração de 2020, ele vai pedir a declaração, o recibo de 2020, e se eu fiz, né, fazendo os 2 últimos anos, que seria também 2019, ele vai pedir o recibo de 2019. Caso eu só tenha feito a declaração agora nesse último ano, ele só vai pedir o recibo de 2020, certo? E caso eu transmitir declaração em 2019 e em 2020 não, por algum motivo, ele vai solicitar somente o recibo de 2019. Essa era para ser a regra, embora eu já recebi informações, dúvidas que estava solicitando períodos que a pessoa não transmitiu a declaração de imposto de renda. A minha sugestão é conferir se realmente não foi transmitido mesmo, pois o sistema, nesses casos, geralmente ele não erra, ok? Então é muito importante que vocês façam a verificação dessa informação. Caso você perdeu o recibo de transmissão, o recibo de transmissão da declaração, o que você deve fazer? Solicitar ao profissional que fez a sua declaração, como eu já mencionei em outros vídeos, para quem acompanha o canal, as minhas orientações aqui, nunca eu menciono que é para vocês fazerem as declarações, vocês fazerem todos os procedimentos sozinhos. Sempre eu menciono que de repente vocês teriam que solicitar auxílio ao profissional da contabilidade, profissional contábil. Sendo assim, se você fez declaração com esse profissional, se você solicitar a ele vai ter as declarações e os recibos para repassar a você, ok? Verificar em seu computador ou no programa. Nesse caso aqui é para o contribuinte, para a pessoa que ela mesma transmitiu a declaração. Então, se por acaso você mesmo transmite a sua declaração de imposto de renda, você tem que verificar em seu computador, pois fica gravado em seu computador o recibo. E seria mais fácil verificar essa informação pelo programa emissor, o programa da declaração, ok? Ou solicitar uma cópia na Receita Federal. Várias receitas federais aqui, vários pontos de atendimento da Receita Federal já trabalham com atendimento agendado, principalmente acredito agora com essa pandemia, também isso se intensificou, então seria interessante de repente entrar em contato via telefone com a Receita Federal mais próxima de você, ou até mesmo presencial, e solicitar orientações. Às vezes para a pessoa física eles não exigem o agendamento antecipado, mas na grande maioria dos casos é necessário fazer o agendamento pela internet, ok? Tem um vídeo meu referente a esse assunto de como gerar o agendamento, como fazer o agendamento pela internet. Números dos recibos incorretos. Também já chegou essa dúvida para mim. Dizem que os números dos recibos, quando são digitados na página da internet, ele acusa que os recibos estão incorretos. Então nós temos que fazer o quê? Confirmar se está sendo informado o último recibo. Ou seja, o que significa isso? O recibo da declaração
original do ano e se tem retificadora. Então, nesse caso, nós temos que sempre informar o último recibo, ok? Então, nós temos que, se nós transmitimos somente uma declaração de cada ano, então nós transmitimos somente a declaração original. Caso você retificou, você alterou alguma informação, você vai ter que informar o recibo da declaração retificadora, certo? Nesse caso, sempre nós temos que informar o último recibo de cada ano, ok? Então, com esse vídeo, eu acredito que vou ajudar algumas pessoas referente a essas dúvidas, pois acredito que essas dúvidas sejam dúvidas de mais pessoas. E caso vocês conheçam alguém que estão com essas dúvidas também, vocês poderiam compartilhar esse vídeo para que elas consigam gerar o código de acesso para desenvolver o que elas tenham de necessidades. Então esse é o vídeo de hoje e até o próximo.